Sejam todas bem-vindas ao Pelve Prospere, construindo um consultório de alto ticket na fisioterapia pélvica. Meu nome é Isabela Mota, eu sou fisioterapeuta pélvica e hoje eu vou dar uma visão geral para vocês de como ter um consultório de alto ticket e como fazer esta mudança no consultório de vocês em 6 meses. Essa mudança, quando eu comecei na fisioterapia pélvica, aconteceu em 3 meses. Então, eu dei um período aqui para vocês de 6 meses. E também como ganhar 10, 20, 30 ou até mais por mês, né? E tudo isso sem o uso das redes sociais, tendo tempo livre. Eu, por exemplo, hoje trabalho metade da semana, 3 dias e meio na semana, e tudo isso que eu vou passar para vocês, tendo condições financeiras para que vocês realizem os sonhos de vocês. Eu sei que isso, em um primeiro momento, pode parecer um pouco difícil, dependendo da tua realidade, mas ao longo do workshop tu vai entender que é extremamente possível, basta aplicar a metodologia. Bom, aqui eu trouxe um caso da Aline, que ela é aqui de Canoas, perto de Porto Alegre, que em um mês, menos na verdade, ela utilizando essa metodologia, ela conseguiu faturar 15.700 em 25 dias, tá? Então, mostrando para vocês que é realmente possível, basta apenas aplicar da forma correta. Uma das queixas que a Aline tinha era dificuldade em chegar ao final do tratamento. Por quê? Como ela trabalhava por sessão, os pacientes viam uma pequena melhora e acabavam desistindo do tratamento. Isso fazia com que o faturamento dela caísse e a entrega dos resultados não fosse da forma que ela gostaria. Bom, aqui eu trouxe mais alguns exemplos além da Aline, de pessoas que conseguiram fazer fechamentos de tratamento com esses valores aqui, 2.780, 3.650, 2.520, todos esses valores que eu estou mostrando para vocês é fechamento de um paciente apenas, tá? Mais alguns aqui. Se tu acha que não pode, eu trouxe mais algumas provas, como, por exemplo, uma venda de tratamento de 4.100, tá? E também alguns depoimentos aqui das mudanças, né? Que essas fisioterapeutas tiveram em tão pouco tempo aplicando essa metodologia. Bom, eu trouxe um ciclo aqui para vocês que imagino que muitas de vocês vão acabar se identificando. Este ciclo aqui já fez parte da minha vida. Hoje, graças a essa metodologia, não faz mais, que é o ciclo da fisioterapeuta esgotada, que é trabalhar o dia inteiro. O nosso trabalho acaba, muitas vezes, sendo um pouco cansativo, porque a gente atende em pé, por exemplo, então, trabalhando o dia inteiro, chega em casa, tem filho, tem marido, tem o terceiro turno, né, que é trabalhar mais um pouco, organizando a casa e tudo mais. Daí a gente vai para a cama, pisca o olho e já é outro dia e o ciclo recomeça. Este ciclo, essa fase, infelizmente, muitas fisioterapeutas entram e poucas conseguem sair. Por isso que existe tantas fisioterapeutas insatisfeitas, não somente por ganharem mal, mas também por trabalharem de forma exaustiva e muitas vezes chegarem ao final do mês sem ter a recompensa que buscam, a recompensa financeira, né? Bom, agora, como ganhar mais e trabalhar menos na fisioterapia pélvica? Parece simples responder essa pergunta. Para que a gente consiga ganhar mais e trabalhar menos, nós precisamos aumentar o preço da nossa hora clínica, certo? Só que assim, para que isso aconteça, o nosso primeiro passo deve ser ter pacientes qualificados. O que é ter um paciente qualificado? É ter aquele paciente que vai chegar no teu consultório e vai pagar
o preço que tu cobrou para ele, né, para o tratamento. Tudo isso sem precisar utilizar as redes sociais. Por quê? Eu já utilizei redes sociais, tá? Lá no início, só que assim, é uma demanda enorme de tempo. A gente tem que ficar a todo momento se adequando à linguagem do Instagram. A gente, além de toda essa demanda de tempo, vem pessoas desqualificadas, ou seja, pacientes que querem ser atendidas de graça, que querem resolver o seu problema lá no direct, dizendo, tô perdendo xixi, o que eu posso fazer? E essas pessoas, na maioria dos casos, não viram nossos pacientes. E se tornam nossos pacientes, não são pacientes qualificados que vão pagar o preço que a gente cobra. Bom, então, pensando, nós precisamos de pacientes qualificados e de um modelo de venda de tratamento. Através do modelo de venda de tratamento, fica muito mais simples a gente fazer essa precificação. Ou seja, chegou o paciente qualificado, a gente tem que vender o tratamento para ele. Para isso, nós precisamos fazer uma boa anamnese, uma boa avaliação e apresentar este trabalho, esse processo do tratamento para ele, para que ele compre o tratamento. Agora eu vou falar aqui um exemplo, por exemplo, de um paciente de dor na relação. Quando chega um paciente de dor na relação, pensando que a minha hora clínica é R$200, tá? Quando a pessoa vende, o fisioterapeuta vende sessão e chegou essa paciente com dor e vai fazer 10 sessões, por exemplo, o valor que ela vai pagar, o preço que ela vai pagar seria R$2.000 para 10 sessões. Só que assim, ela vai pagar se ela não tiver um resultado no meio e achar que está bem e ela mesma se dá alta. Esse é o ponto de vender sessão. A pessoa vai pagando toda vez que vai ao teu consultório, no momento que ela achou que está bem, normalmente acabam desistindo e não continuam até chegar ao 100%. A outra possibilidade é a venda de pacote. O que é a venda de pacote? Vou vender 10 sessões para essa paciente para dor na relação. Só que o grande detalhe é assim, minha hora clínica é 200. Para eu vender pacote, eu tenho que diminuir este preço. Então, de 200, esse preço vai para 150. Então, vendendo um pacote com 10 sessões, o valor fica R$1.500, certo? Agora eu vou falar para vocês da forma que eu trabalho, que é vender tratamento. Quando eu vendo tratamento, eu vendo resultado. O que significa vender resultado? Se a pessoa tem dor na relação, no momento que eu resolver a dor na relação, ela está de alta. O meu tratamento, por exemplo, de dor na relação, não tem um preço mais baixo que R$3.000. R$3.000 é o mínimo. Então, como eu vendo tratamento, o preço em média seria R$3.000. Se eu resolver a dor dessa paciente em 5 sessões, ou, por exemplo, 6 sessões, o valor ficou em R$3.000 por essas sessões, porque eu trabalho por resultado. Para que vocês entendam melhor, tem um paciente que chegou, eu atendo homens também, tá? Ele chegou com ejaculação prematura e eu cobrei dele o tratamento R$6.000, tá? R$6.000, sei lá, faz uns 4 meses isso. R$6.000 e eu resolvi essa ejaculação precoce dele em 6 atendimentos. Então, a minha hora clínica, que é R$200, subiu para R$1.000, porque eu resolvi em 6 sessões e cobrei 6.000. Então, a hora clínica ficou em R$1.000. Por isso que é tão importante a gente vender tratamento ao invés de pacote, ao invés de sessão. Com o tratamento, a gente consegue aumentar o preço da nossa hora clínica. Diferente se eu trabalho, por exemplo, por pacote, que eu tenho que diminuir. Ou se eu trabalho por sessão, que
a pessoa se dá alta no momento que ela quer. Bom, nós vamos passar pelos seguintes pontos hoje. Qual a melhor fonte de pacientes? Como chegar até essas fontes de pacientes? Quais erros você não pode cometer? Qual o modelo de vendas mais lucrativo e que faz o teu nome crescer na região que tu atua? Como entregar resultados mais rápido pode mudar o seu jogo e o plano completo para construir um consultório de alto ticket. Para quem é esse workshop? É para quem atua na fisioterapia pélvica e tem a agenda cheia, mas mesmo assim ganha mal. Então, se esse é o teu caso, esse workshop é para ti, presta bastante atenção. Também para quem quer começar na fisioterapia pélvica. Já vi alguns comentários de pessoas que estão entrando na fisioterapia pélvica. Então, bora prestar atenção em todos os passos e não perder nenhum detalhe. É para quem já é fisioterapeuta pélvica e quer viver 100% da fisioterapia pélvica. Por exemplo, as pessoas que ainda trabalham com idosos, músculo esquelético, pilates, mas amam a fisioterapia pélvica e gostariam de viver apenas da fisiopélvica. Ou, por outro lado, não dependerem de outras pessoas do seu sustento, né? Do marido, da mãe, enfim. Viver da fisioterapia pélvica mesmo. Também é para empresários e empreendedores que querem ter consultórios na sua clínica focados para fisioterapeuta pélvica. E também para quem atende na fisioterapia pélvica, mas quer entregar resultados mais rápidos para ser referência na sua região. Bom, atenção, é importante que vocês saibam que isso não acontece da noite para o dia. Como eu comentei para vocês, comigo, este processo durou em torno de 3 meses. No meu caso, foi rápido, né? E tudo que eu vou falar aqui para vocês, a gente não aprende em faculdade, não aprende em pós, não aprende em cursos de extensão, tá? Bom, vou pedir para vocês que vocês anotem, tirem o máximo proveito e no finalzinho eu vou tirar as dúvidas de vocês. Já vou dar uma dica importante. É importante que a gente mostre para os nossos pacientes que nós estamos constantemente nos atualizando. Então, quem quiser tirar foto durante o workshop e postar, pode me marcar também, é fisiopélvicaisabela.mota. Isso vai fazer com que a gente gere mais valor profissional e tu mostra que está se atualizando. Bom, como tua rotina de hoje pode estar te matando aos poucos? A minha rotina, quando eu formei, inicialmente eu comecei a atender com Pilates. Na verdade, antes de formar, 2 anos antes, eu já comecei atuando com Pilates. Eu lembro que eu tinha bastante medo em pensar de estar lá sentada no palco esperando para receber o meu canudo e eu não tivesse um trabalho, tá? Isso não aconteceu porque eu comecei a atender antes, só que era realmente muito desgastante a minha vida trabalhando com Pilates, tá? Eu casei logo em seguida da minha formatura, então, enfim, a gente tem toda a função, monta a casa e tudo mais. Só que todo mundo me perguntava, como é que tá a lua de mel, o início de casamento? Bom, era mais ou menos assim, trabalhando das 8 da manhã às 8 da noite na clínica, e depois disso eu ainda saía da clínica e ia fazer atendimentos domiciliares. Às vezes eu atendia 12, 14 horas por dia, sem parar. Eu lembro que, enfim, eu era visita em casa. Final de semana, para mim, era para dormir, porque, enfim, eu trabalhava um absurdo, né? Eu lembro que eu saía Eu digo que essa mudança de vida, né? Fez bem em todos os aspectos. Um dos aspectos foi que eu emagreci em torno de 12, 13 quilos quando eu fui para a fisioterapia pélvica com essa metodologia, porque eu vivia estressada quando eu trabalhava com Pilates. Então, para que eu chegasse em casa e não tivesse estressada, eu passava no posto e comprava um chocolatinho só para
ficar em paz, mais alegre e tudo mais, né? Só que assim, esse período da minha vida foi extremamente complicado, porque é exatamente aquele ciclo que eu mostrei para vocês. Trabalha um monte, tá toda hora cansada, deita, pisca o olho, já começou o dia de novo e assim vai. Bom, dentro do Pilates, quando eu trabalhava, eu sabia que eu gostaria de mudar a minha vida, porque eu sempre fui muito estudiosa na faculdade. Então, estar vivendo aquilo, aquela atuação com o Pilates, atuação na fisioterapia, com tanto, sei lá, falta de reconhecimento, por exemplo, era extremamente triste para mim. Então, chegou um momento que eu disse assim: não, eu preciso mudar. E para que eu conseguisse ganhar mais, um dos pontos que eu comecei a fazer, ainda atuando no Pilates, foi captar mais pacientes dentro do Pilates, tá? Então, eu comecei a. Eu lembro que a clínica que eu atuava tinha 10 anos, tá? Então, eu peguei toda a ficha dos ex-pacientes e comecei a ligar para todos os pacientes para lotar a minha agenda. Eu lembro que em um mês entrou 35 novos pacientes. Então, eu consegui lotar a minha agenda e lotar a agenda das minhas colegas. Eu lembro que esse momento foi a gota d'água para mim. Nós estávamos numa sala, eu, a secretária da clínica e o dono da clínica. Daí, nós conversando, ele tem, na verdade, casa em Canela. Daí, nós conversando e ele falando da serra e tudo mais. E a gente brincou, bem que podia ganhar uma ida, né, para cá, para essa casa aí em Canela. E ele deu risada. Pelo esforço de vocês, vocês estão merecendo, ele falou. A secretária se esforçava de alguma forma assim, mas trazer pacientes, quem trouxe mesmo fui eu, tá? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Vocês merecem um presente, vocês vão ganhar um presente. Eu lembro que eu cheguei esse dia em casa muito feliz para contar para o meu marido assim: eu acho que a gente vai ganhar uma viagem para Canela. Tipo, ele tinha casa, então no caso a gente pagaria a ida, né? E teria onde ficar. E tá. E daí passou um tempo, ele ficava elogiando: que bom, esse mês nós estamos muito bem e tudo mais. Daí um dia eu cheguei ao trabalho e a secretária me disse: vai lá na cozinha que o fulano quer falar contigo. Daí eu cheguei lá e ele bem feliz, com uma espumante de R$ 30 para me presentear pelo meu desempenho em atrair tantos pacientes para a clínica. E o pior, eu sou uma pessoa competitiva, e ele não tinha uma espumante, ele tinha espumante para dar para todas as fisioterapeutas do local pelos seus desempenhos, sendo que elas não abriam uma porta para o paciente. Daí, esse dia, eu acho que foi o mais frustrante, o meu dia mais frustrante profissionalmente, que eu tinha me esforçado, enchido a agenda, enchido os bolsos do chefe, né? E ganhei uma espumante de R$ 30. Bom, daí ficou extremamente claro que eu precisava mudar e precisava sair daquela área de atuação ali do Pilates. Então, eu comecei a tentar utilizar as redes sociais para resolver isso. E daí, para que eu conseguisse aprender a linguagem do Instagram, eu comprei pelo menos uns 2, 3 cursos de pessoas famosas na área do Instagram, né? Que sabiam ensinar a princípio bem. E daí as promessas aprenda como usar o Instagram para atrair pacientes, transforme seu consultório em uma máquina de atrair pacientes. E eu acabei tendo esperança nisso. Então eu gravava os stories, gravava os reels, fazia dancinha e tudo mais para atrair paciente domiciliar, por exemplo. E eu via que aquilo não me trazia resultados e cada vez era mais frustrante todo o tempo que eu perdia, né, fazendo isso e zero resultados. Bom, antes disso, eu fiz uma pós-graduação em terapia manual, tá? E nos últimos 2 módulos, eu falei com um professor que eu me dava bem, assim, e falei: eu tô com vontade de não
ficar na parte da terapia manual, né? E ir para fisioterapia pélvica. Ele, nossa, esse é um caminho ótimo na fisioterapia e tudo mais. Beleza. Daí, no segundo dia depois, né, dos últimos dias, na verdade, eu falei com um professor que a esposa dele trabalhava com fisioterapia pélvica e eu perguntei para ele com quem que ela tinha feito a formação. Daí ele me passou os contatos e tudo mais. E eu segui esse professor no Instagram, no YouTube e tudo mais. Comecei a usar a estudar, né, as aulas. E um dos pontos foi o seguinte: eu lembro que ele tinha, eu na faculdade não amava fisioterapia pélvica e depois eu fui entender por quê. Tinha alguns pontos da fisioterapia pélvica que não se encaixavam com a minha criação. Por exemplo, fala tudo sobre sexualidade e tudo mais. E para mim isso era rodeado de tabus, vergonhas e tudo mais. Eu lembro que, meu Deus, até na aula eu ficava envergonhada de escutar algumas coisas, tipo, sexualidade, ejaculação, bababá. Daí, fazendo terapia, eu descobri que era aquilo que eu gostaria, só que aquilo estava guardado em uma caixinha lá que eu não queria mexer. Quando eu decidi que eu gostaria de atuar na fisioterapia pélvica, parece que diversas ideias saíram da caixinha e eu fui começando a estudar mais e mais fisioterapia pélvica, né? E tinha um curso online. Eu lembro que o curso online era R$ 400, que era Introdução na Fisioterapia Pélvica, tá? Daí eu fui ver as minhas economias de 2 anos trabalhando e eu tinha R$ 2.000 de economia desses 2 anos. Daí eu peguei aqueles R$ 400, paguei o curso e amei. Amei a aula, amei o professor, enfim. E eu disse, nossa, essa é a mudança que eu vou fazer na minha vida. E nisso eu já tinha várias coisas idealizadas do que eu faria quando eu começasse na fisioterapia pélvica. Então, eu fiz a minha formação, né, em fisioterapia pélvica no Intensivão, que é em Florianópolis, e, nossa, foi uma formação bem robusta, com bastante prática. A minha parte técnica ficou ótima. Eu saí dessa formação sabendo bastante, sabendo atuar e tudo mais. E, claro, eu estudava muito, assim, tipo, era 12 horas de aula, 10, 12 horas de aula por dia, e ainda eu chegava em casa e estudava pra caramba. Bom, na vinda, eu morava em Pelotas, tá? Na vinda de Florianópolis para Pelotas, a gente deu carona para uma das colegas, né, do intensivão. E essa colega falou que ela morava em Porto Alegre e ela ia se mudar para Santa Catarina. E daí ela disse que tinha 2 clínicas aqui em Porto Alegre que ela trabalhava, que ela poderia passar para mim se eu quisesse. Bom, daí, a princípio, eu achei legal, conversei com meu marido, ele me apoiou, enfim. Em resumo da situação, né? Uma das clínicas me aceitou e daí a gente fez a nossa mudança para Porto Alegre, entregou apartamento em Pelotas, fez a mudança. Eu lembro que a época que a gente fez a mudança era aquela época que a gasolina estava, sei lá, R$ 5, R$ 6, nem sei quanto, super cara. Foi o auge, assim. E eu lembro que, meu Deus, a mudança saiu o olho da cara, mas enfim, nós não estávamos numa situação financeira favorável, mas a gente acabou encarando isso e eu vim morar em Porto Alegre com uma clínica certa. A princípio, além dessa clínica, ela tinha um número X de pacientes. Só que em uma clínica, 2 pacientes quiseram continuar sendo atendidas por mim e a outra clínica nem era certo que eu ia conseguir esse trabalho. Bom, quando eu já estava em Porto Alegre, eu fui fazer a entrevista e felizmente nessa segunda clínica eu comecei a atender ali. Na verdade, é aluguel do consultório, mas tinha entrevista para alugar o consultório. É tipo isso. Só que, dos pacientes dessa outra clínica, nenhum paciente quis ficar comigo. Enfim, motivo variados, tá?
Um dos pontos que depois que eu comecei a atuar na fisioterapia pélvica é que eu descobri que uma das áreas que mais tinha fisioterapeuta no Brasil é na fisioterapia pélvica. Bom, quando eu cheguei em Porto Alegre, várias coisas estavam dando errados. Por exemplo, eu imaginei que eu teria já um número X de pacientes. Eu estava idealizando na minha cabeça que eu ia ganhar uns 10 mil reais aqui em Porto Alegre quando eu comecei a atuar na fisioterapia pélvica. Lá em Pelotas, no máximo, meu melhor mês, eu faturei 6 mil, mas foi tipo em um mês. Nos outros meses era 2, 3, 4 mil reais. Bom, daí quando eu cheguei aqui, não tinha os pacientes da forma que eu imaginei, idealizei. Essas duas pacientes que eu atendia, elas eram atendidas por sessão e eu continuei atendendo elas por sessão. Quando eu cheguei aqui, ainda iludida, continuei fazendo patrocínio no Instagram e no Google e realmente vinha pessoas conversar comigo, no mínimo eu respondia 10 pessoas por dia, mas apenas pessoas querendo saber o que é a fisioterapia pélvica, querendo tratamento grátis e nunca viravam pacientes, né? Bom, eu não me sentia valorizada como os outros profissionais onde eu trabalhava, porque quando a gente vem do interior, acaba sofrendo um pouquinho com isso, mas ainda que eu estava começando a atuar na fisioterapia pélvica, então eu precisava mostrar para eles que eu era uma boa profissional. Um dos pontos, quando eu comecei na fisiopélvica, né, como eu disse para vocês, eu tinha várias ideias e também algumas ideias de como eu ia fazer para começar numa cidade diferente. Só que assim, eu precisava ter folders. Eu me lembro que foi a gota d'água, que eu não tinha grana nenhuma, gastado já na mudança, né? Tive que pedir dinheiro para folder, que eu acreditava que seria um diferencial no meu negócio. Para fazer as visitas para médico, eu tinha que ter dinheiro para botar gasolina no carro. Eu lembro que na época minha carteira de motorista estava vencida, daí eu nem falava para o meu marido, porque a gente já estava numa situação complexa financeiramente. Eu lembro que eu passava pela polícia, só me dava palpitações, assim. Daí, uma das fontes, né, que eu pensava é assim, eu preciso estar no meio que vão estar meus pacientes. Então, eu tinha que pedir dinheiro para cortar o cabelo em locais que tinham potencial, treinar crossfit e camisetas. Ah, mas isso daí é coisas fúteis para quem não tem dinheiro. Beleza. Só que eu enxergava isso como um investimento para o meu negócio. Eu sabia que se eu estivesse em locais que estariam o meu público, os meus pacientes em potencial, ficaria muito mais fácil atrair esses pacientes. E outro ponto que eu achava assim, meu Deus, está dando muito errado, é comecei em Porto Alegre ganhando menos do que eu ganhava. Parecia simplesmente que eu tinha feito a escolha errada. No meu primeiro mês na fisioterapia, eu ganhei 600 reais. Eu já estava realmente cansada, né? Eu já tinha arriscado tudo. Eu tinha vendido um carro antes de sair de Pelotas para fazer todas essas mudanças, né? E a gente estava passando aqui em casa por um malabarismo financeiro para conseguir se manter por toda essa questão de mudança. A cidade que a gente mora é muito mais cara do que a que a gente morava antes e praticamente sem reserva. Eu saí de Pelotas, já estava sem grana. Eu lembro que eu tinha que só ficar ligando pro meu marido. Meu Deus, me manda isso para coisas básicas, assim, tipo, meu Deus, me manda 100 pila para eu comprar uma coisa no mercado. É tipo isso. É que ele já estava em Porto Alegre um tempinho antes, tá? Bom, daí, para que vocês entendam melhor, meu marido, ele é vendedor, na verdade, ele treinava vendedores na empresa que ele trabalhava, né? Então, isso foi um dos pontos que me ajudou muito. E nós montamos juntos um plano de aquisição de pacientes. E alguns passos dos que nós fizemos, né? Desenhar quem é o meu paciente dos sonhos, esse é um ponto.
qual a fonte de aquisição desses pacientes, quais os locais que eles frequentam, os médicos também são fontes de pacientes, definir as ações que eu iria fazer para atrair esses pacientes, e um dos pontos foi começar a atrair pacientes pelos médicos, sem fazer nada nas redes sociais. Então, ir até os médicos para divulgar o meu serviço e atrair pacientes qualificados. Bom, como eu vou oferecer o meu trabalho se eu não atendi ninguém? Não tive um paciente meu, o que eu vou falar? Por quê? Eu tinha uma prática clínica lá no curso, daí aqui em Porto Alegre eu tinha esses 2 pacientes que já eram tratamentos em andamento, e obviamente dá aquele frio na barriga, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, porque eu vou começar, né, a atrair esses pacientes, medo, insegurança, porque quando a gente pensa em falar com o médico na área da saúde, por algum motivo, a gente sempre acha que o médico é tipo um semideus, né? E acaba que a gente fica com medo de falar e tudo mais. E isso era um dos pontos que me atrapalhava. Agora, algumas das ações que me ajudaram neste período: ter confiança, posicionamento e autorresponsabilidade. A confiança é fundamental, saber se posicionar. Para saber se posicionar, tem vários fatores que nos ajudam, e a autorresponsabilidade é, por exemplo, eu fui lá, falei com aquele médico, não deu certo. Beleza, por que não deu certo? O que eu falei? O que eu deveria ter falado e eu esqueci? Qual foi o ponto que eu falhei? Colocar a responsabilidade sobre o que acontece na gente. Isso é extremamente importante. Eu usava e continuo usando para avaliar quais os pontos que eu preciso melhorar na minha abordagem, tanto com os médicos, que são meus parceiros, tanto com os meus pacientes, na hora de fechar o tratamento, por exemplo. Bom, se você não sabe atrair pacientes e vender, vai ficar para trás. Isso é um ponto que tem que ficar bem claro na nossa cabeça. Não adianta tu ser ótima tecnicamente. Infelizmente, isso não é um diferencial. Tem pessoas péssimas tecnicamente que sabem atrair pacientes e vão ser reconhecidas como fisioterapeutas pélvicas boas na tua região, porque elas sabem atrair paciente, e quem não sabe vai ficar para trás, sim. A primeira coisa que uma empresa precisa é vender. Nós precisamos fazer com que o nosso consultório, nós precisamos considerar o nosso consultório uma empresa, e precisa ter um bom vendedor na nossa empresa. Isso é um fato inegociável. Bom, a responsabilidade pelo que acontece com você e com o teu negócio é responsabilidade tua. É o que eu falei antes, autorresponsabilidade. Agora, como ser uma ótima vendedora? Um dos pontos fundamentais para que a gente seja uma ótima vendedora é acreditar no nosso produto e, mais do que isso, acreditar nos resultados que a gente entrega. Para isso, é importante ter um esqueleto de conversa para vender a fisioterapia pélvica. Para vender a fisioterapia pélvica, eu não estou falando apenas em vender para o paciente quando chega no meu consultório. Eu estou falando no momento também, né? No momento que eu vou no consultório falar com o médico e falar do meu trabalho para ele. Eu também estou vendendo o meu trabalho. Para que isso aconteça, a gente criou esqueletos de conversa, tanto para mandar lá no Instagram para o médico, quanto no WhatsApp para a secretária do médico, quanto a forma que a gente precisa conversar com este médico. Bom, a parte de negociação com os médicos é extremamente importante para que a gente consiga ter pacientes qualificados. Ter pacientes qualificados dependem de boas parcerias, tá? Então, um dos pontos que eu escuto, leio, na verdade, todos os dias no meu Instagram, lá no Instagram da
que eu falei para vocês da mentoria. Eu já falei com o médico e não tive indicação. Isso é o que eu mais leio. Só que assim, como tu falou com o médico? Será que tu jogou um folder no consultório dele e saiu correndo? Será que tu mandou uma foto, tipo um folder também, lá no Instagram dele e achou que tu divulgou o teu trabalho? Será que tu falou da forma adequada? Entende? A gente precisa entender como foi a tua abordagem. Será que a tua abordagem foi correta ou tipo tu largou o folder e saiu correndo? Se tu foi falar com ele, será que tu falou da forma correta, que passou a credibilidade, a confiança para esse médico, ou será que ele ficou com menos confiança em ti do que se tu nem tivesse ido conversar com esse médico? Agora, os erros que vocês não podem cometer na negociação de alto ticket. Apresentar o trabalho, uma mensagem pelo WhatsApp, Insta ou e-mail. Como eu falei para vocês, nós temos um script, né? Que a gente utiliza para fazer essa primeira abordagem. Agora nós estamos testando, na verdade, desenvolvendo uma mensagem para abordagem no Instagram, tá? Essa mensagem de abordagem, eu chamei 10 médicos, de 10 médicos, 9 me responderam e de 9, 8 me chamaram para conversar no consultório. Um deles já tinha fisioterapeuta na sua clínica. Outro erro que a gente não pode cometer, né, na negociação de alto ticket é ignorar a secretária. Isso é um erro gravíssimo que a gente não pode cometer. A gente precisa conversar com ela, porque ela também vende o nosso trabalho quando o paciente está sentadinho na recepção do médico. Outro erro é falar correndo porque o médico tem pouco tempo. Se ele tem pouco tempo, é melhor deixar para outro dia do que conversar e passar uma imagem negativa tua para esse médico. Não saber se vender. Isso é um ponto que a gente precisa aprender a se vender a todo o momento, principalmente quando a gente está na frente de um profissional que vai ser nosso parceiro durante o nosso trabalho, né? E também não encarar essa conversa com o médico como uma negociação de alto ticket. Eu sempre falo que conversar com o médico é uma das maiores vendas que a gente faz. Por quê? Ele está emprestando a imagem dele para divulgar o nosso trabalho. Quando ele nos indica para um paciente, ele está dizendo que ele confia naquele profissional. Então, não é uma venda barata, ele está vendendo a imagem dele, ele está nos emprestando a imagem dele para que ele ao divulgar o nosso trabalho. Ah, mas aqui na minha região é diferente, na minha cidade é mais difícil, aqui os médicos não indicam. Em todas as regiões é difícil se não tem a forma correta. E que bom que é difícil. Se fosse fácil, qualquer pessoa iria divulgar o seu trabalho e teria pacientes, teria resultado, teria um consultório de alto ticket. A maioria dos profissionais não faz o mínimo movimento para melhorar o seu consultório. Então, se tu faz um movimento correto, fala o que precisa ser dito para atrair este parceiro médico. Se posiciona, mostra que tu é a melhor opção de fisioterapeuta pélvica na tua região para ele te indicar. Tá feito, é isso aí. Agora, dentro das técnicas que eu utilizo para conversar com os médicos, estão os gatilhos mentais, que eles servem para acessar emoções e sentimentos específicos na pessoa. Quando você sabe usar os gatilhos mentais, tu consegue receber muitos sims de forma muito mais fácil. Por exemplo, um exemplo, né, de gatilho mental é prova social. Quando a gente vai em dois restaurantes, é um do lado do outro. Um tem uma fila interminável e o outro está vazio. Na nossa cabeça, qual o melhor restaurante? O que não tem ninguém ou o que está muitas pessoas na frente, esperando mesmo? O que está com aquela fila gigante.
Outro ponto que eu quero que vocês prestem atenção, não esqueçam de anotar. Autoridade é outro gatilho mental que a gente utiliza. Na verdade, a gente já utiliza, tá? No nosso dia a dia, quase não, sem saber que é um gatilho mental. Autoridade. Tem um médico aqui, de um lado da rua, tem um médico do outro lado da rua. Um médico cobra R$ 400 o atendimento. O outro cobra R$ 200. Se tu não conhece, eles são da mesma especialidade, sei lá, gastro, e tu precisa de um gastro. Tu vai no de 200 ou no de 400? Qual que te passa mais confiança? Provavelmente aquele de 400 vai te passar mais confiança. Fica uma dica para quem acha que cobrar menos vai fazer com que tu tenha mais paciente. Isso pode estar até te prejudicando, porque pode ser que a pessoa pense, tá, mas por que ela é tão mais barata? Então, isso não é uma forma correta de atrair pacientes qualificados. Meu objetivo, após conversar com o médico, é que ele fique impressionado com o que eu mostrei, com o que eu falei para ele. E para isso, não basta eu chegar lá no consultório e dar uma aula técnica para ele, tá? Ele não quer aprender a parte técnica. A parte técnica, ele já sabe. Claro, não a da fisioterapia pélvica, que é específica nossa, né? Mas ele não quer saber da anatomia, ele não quer saber de fisiologia, ele quer saber do teu diferencial. E no meio claro, tu não vai chegar lá e não falar nada da parte técnica, mas no meio dessa parte técnica entram os elementos da venda da ideia. Isso sim vai fazer com que a tua conversa fique mais atrativa, chame mais atenção deste profissional. Agora, a consequência de tu não ter um bom posicionamento frente aos médicos, além deste médico não te indicar paciente, que isso até nem é um problema tão grave, o problema grave é ele dizer para o colega dele, bah, aquela fisioterapeuta pélvica ali não me passou tanta confiança, eu não mandaria paciente para ela não. Então, além de não te mandar pacientes, vai dizer para que os colegas não mandem pacientes para ti. E isso é um problema. Agora, quando a gente fala em venda de alto ticket, a gente sempre tem que pensar que essa venda de alto ticket, o primeiro ponto é essa venda para os médicos. Numa venda barata, a tomada de decisão é sempre simples, rápida e sem risco. Por exemplo, quando a gente está no semáforo e passa alguém vendendo uma paçoca, tu nem pensa, se tá com R$ 2 ali, R$ 1, R$ 2, tu dá para a pessoa e compra a paçoca. Agora, quando tu vai comprar uma casa, tu só pega o dinheiro, vai ali e compra a casa? Não, tem todo um processo emocional envolvido. Quando a gente vende uma sessão de fisioterapia pélvica de R$ 100, é uma coisa. Agora, quando a gente vende um tratamento de 4, 5, 6, 7, 8 mil reais, é diferente. Então, a gente tem todo este processo que a gente precisa dominar para fazer esta venda. Agora, quando o paciente indicado pelo médico vai te chamar no WhatsApp, um dos pontos que eu até recebi uma mensagem essa semana foi de uma amiga minha que foi procurar uma fonoaudióloga para o filho e a fono respondeu assim, tem horário, o preço é tanto, tem tal horário. Só isso. Não agregou nada de valor nessa conversa. Então, eu vou te dizer aqui, o que tu não pode fazer. Não passe quantas sessões serão. Um dos pontos, assim, que até me entristece pra caramba aqui é o seguinte. Eu trabalho com gestantes também, tá? E quando vem as gestantes conversar comigo, eu faço toda a questão, agregar valor e tudo mais. E a pessoa pergunta, tá, qual o valor do acompanhamento? Daí eu digo, então, para que eu te passe o preço, eu preciso fazer avaliação, porque não é matemática. E daí, um dos pontos é o seguinte,
que normalmente elas já têm os preços de outros fisioterapeutas pélvicos. Por quê? Porque os fisioterapeutas pélvicos acham que saúde é matemática e daí eles já têm um valor fechado para um tratamento, para uma preparação do parto para uma gestante. Isso não existe. Simplesmente não existe. Essa semana, eu fui, por exemplo, num médico para fazer um tratamento específico, um procedimento específico. Obviamente, o médico me avaliou e depois, no final, me passou o preço disso. Por quê? Saúde não é matemática. É o que eu digo para as minhas pacientes. Quando alguém te passa o valor fechado para uma coisa da saúde, corre, porque é um profissional que não tem a mínima noção de individualidade de entrega de resultados. Isso não existe. Então, assim, se tu tem um valor fechado, talvez tu pode passar uma imagem que não seria tão bacana para os teus pacientes. Então, precisamos repensar isso. Voltando, o que não fazer quando chega um paciente pelo WhatsApp, tá? A gente não pode passar quantas sessões serão, não passar o valor por sessão e não fale avaliação, fale primeira consulta. O preço da minha primeira consulta é tanto. O objetivo da primeira consulta é que do primeiro contato, ou seja, lá no WhatsApp, é que tu gere segurança para levar o paciente para a primeira consulta. Quando tu fala no WhatsApp, explica a situação dele, a pessoa perde xixi, normalmente as pessoas perdem por isso, por isso, por isso. Tu está agregando valor no teu serviço. Diferente, chegou a pessoa, tem incontinência urinária. Tá, eu tenho o horário tal, no dia tal, o preço é tal. Não agregou nada. Qual o grande problema disso? A pessoa vai comparar preço. Uma foi 200 e uma foi 150, parece que são tudo igual. Vou na de 150, que é mais barato. Entende? Se tu não agregar valor, fica muito fácil te compararem com o outro. Mas eu sou ótima tecnicamente. Beleza, ninguém sabe disso enquanto isso não agregar valor, tá? Então, não fale avaliação. Quanto mais próximo do médico, melhor. Médico fala o quê? Consulta. Por que a gente vai falar avaliação? A gente também fala consulta. Isso vai fazer com que a gente fique essa linguagem mais próxima, né? E para o paciente ele vai ver um valor diferente. É só questão de palavra, tá? Bom, na primeira consulta, prestem atenção aqui. Na primeira consulta, nós precisamos fazer uma ótima avaliação, gerar segurança para o paciente e explicar como será o tratamento. E isso vai fazer você vender tratamento de alto ticket. Vocês concordam? Isso é uma mentira, tá? Pode ser que vocês consigam vender um tratamento quando faz tudo certinho, uma avaliação, quando tu gera segurança e quando tu explica o tratamento, mas pode ser que não. Mesmo assim, isso não vai garantir que tu vai conseguir vender o tratamento para o paciente. Existe a forma correta de explicar o tratamento para que a pessoa entenda que tu, profissional da fisioterapia pélvica, é a melhor para resolver o problema dela. Isso sim faz tu vender o tratamento de alto ticket. Então, quando tu mostra e tudo mais como será o tratamento e mostra o teu diferencial e mostra que tu é a melhor para resolver, isso sim vai facilitar muito para que tu venda tratamentos. Nós precisamos construir valor. A pessoa não pode ter dúvida que tu é a única opção para resolver o problema dela, ou pelo menos a melhor opção para resolver o problema dela. Bom, venda de tratamento. Pontos importantes. Papel e caneta na mão, não percam essas informações. Pontos importantes. Como precificar e calcular? O paciente vai chegar no consultório na primeira consulta. Tu vai fazer uma ótima avaliação física, inicialmente, uma ótima anamnese, pegando cada detalhe.
tu vai fazer um ótimo exame físico nesse paciente para entender exatamente o que ele tem. Nós precisamos entender tanto questões físicas que aquele paciente apresenta, como questões psicológicas também. Será que aquele paciente é comprometido e ele vai fazer o tratamento? Será que está com alguma depressão, está com alguma ansiedade? Pode ser que isso venha atrapalhar durante o tratamento. É importante que a gente saiba isso. Como saber se eu vou dar o resultado? Bom, com a nossa metodologia, eu sempre gosto de explicar que a gente precisa estar sempre atentos na entrega do resultado. Não é igual tu trabalhar por sessão, que tu começa no dia tal e vai fazendo sem intenção o tratamento. Não, quando a gente o tratamento que é vendido por sessão, né? Quando a gente vende tratamento, a gente precisa atender com intenção. Chegou o paciente, tu tem que saber quem é o paciente, o que ele tem, se ele fez o que precisava ser feito em casa, se ele não fez. Tudo isso nós precisamos estar sempre bem atentos, porque isso aumenta a nossa garantia de entregar resultados. Tá, e se eu chegar ao final e eu não der resultados? Se tu chegou no final e tu não deu resultados, pode ser que tu não estava atenta o suficiente durante o tratamento. Então, um dos pontos que eu sempre bato é nessa entrega de tratamentos. A gente tem que olhar isso cada vez que o paciente vai no consultório. Se ele está evoluindo, se ele está fazendo os exercícios, isso é extremamente importante para que a gente entregue um tratamento com resultado, um tratamento efetivo, que eu fique satisfeita e que o paciente fique satisfeito também. Bom, sessão, pacote e tratamento. Prestem atenção que não é só o preço de cada coisa que importa. Tem uma coisa muito mais profunda aí. O que é a sessão? O valor da minha hora clínica é 200. Toda vez que o paciente vai no meu consultório, ele me paga 200. Qual a grande questão? A gente não está concorrendo, neste caso, com fisioterapeutas pélvicos. A gente está concorrendo quando um paciente vai no nosso consultório por sessão. Este mês ele está sem dinheiro, vai faltar na fisiopélvica. O filho está sem roupa, tem que comprar, vai faltar na fisiopélvica. O iPhone novo saiu e eu quero, vai comprar o iPhone e não vai na fisioterapia pélvica. Sessão implica nas faltas do paciente e daí tu fica esperando e não vai ganhar nada, tá? O paciente simplesmente não vai, beleza? Tu vai ter outras concorrências que não fisioterapia pélvica e sim outras necessidades do teu paciente, que ele vai gastar o dinheiro com outras coisas e não contigo. Não somente quando ele não tem dinheiro, tá? Quando ele acha que não tá perdendo tanto xixi, quando ela acha que teve uma relação com menos dor, não vou ir essa semana porque eu já tô ficando bem. Aí tá o grande problema, que tu não consegue entregar resultado. Por que tu não entrega resultado? O paciente falha, o paciente não é comprometido, tá? Quando a gente vende pacote, como eu falei lá no início, acaba que a gente diminui o nosso ganho. Por quê? Quando tu vende pacote, a tua hora clínica é 200, tu não vai vender um pacote por 2.000 que tu não está dando nenhuma vantagem financeira para o teu paciente. E quando a pessoa compra pacote, ela sempre acha que vai pagar menos por isso, tá? Então, no pacote, vendi 10 sessões, que é o clássico. Tá, a pessoa faltou porque o filho tá doente. Beleza. Tu vai recuperar essa sessão? Não, eu não recupero. O filho tá doente. Tu não vai recuperar a sessão que ele faltou? Tu vai recuperar a sessão que ele faltou. Então, assim, as 10 sessões acabam se transformando em 11, porque ele não foi e ele quer aquela sessão igual. Beleza. Chegou no final do pacote das 10 sessões para incontinência urinária e tu não chegou no 100%. Tu acha realmente que a pessoa, vou ter que pagar de novo, já fiz 10 sessões. Fica aquela lenga-penga, aquela sensação
que o paciente está gastando e não está recebendo resultado, tu tem que cobrar menos para que ele compre as sessões, menos do que a tua hora clínica. Agora, a forma que eu trabalho por tratamento. Trabalhar com tratamento significa trabalhar com resultado, com satisfação do paciente, tá? Bom, quando a gente trabalha por tratamento, quando o paciente falta, a gente ganha também. Quando eu consigo entregar resultado mais rápido, a minha hora clínica pode subir, como eu falei para vocês daquele paciente, que eu ganhei R$ 1.000 na hora clínica, por quê? Tratamento é resultado. Se eu entreguei o resultado antes, eu ganho mais por isso. Então, tratamento tem todos esses diferenciais. O meu preço não será comparado com outras profissionais da fisioterapia pélvica, porque a pessoa não sabe quantas sessões será no tratamento, então ela não tem nem como comparar que o meu preço é X e o da outra fisioterapeuta é Y, certo? Trabalhar com tratamento, trabalhar com resultado. Bom, quando um paciente chega no teu consultório e fala, esse valor desse tratamento é caro, faltou construção de valor, ou quando, por exemplo, o paciente dá uma desculpa, esse mês eu não vou conseguir, mas mês que vem eu vou vir. Tá, a gente precisa entender, será que tu agregou o valor que precisava ou será que o paciente não viu o valor naquele teu serviço? Ou mais do que isso, pode acontecer. O paciente não tem dinheiro, daí beleza. Agora, se ele tem dinheiro e ele não viu o valor no teu tratamento, ele não vai querer te pagar 2, 3, 4, 5 mil reais num tratamento que ele acha que não vai. Daí faltou tu dar o teu talento ali na hora de vender o tratamento. A gente precisa agregar valor, mostrar que a gente é a única opção, mostrar que a gente é a melhor opção. E também quebrar objeções. Por exemplo, sei lá, eu não sei se eu vou conseguir fazer o tratamento. Tá, mas por que tu acha isso? Por isso, por isso, por isso. Não, mas é que daí o senhor tem que pensar assim, 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 e isso funciona dessa e dessa forma. Nós temos que ir quebrando as objeções, ou seja, as dificuldades que o paciente vai apresentando para não realizar, para não fechar aquele tratamento, tá? Aceleração dos tratamentos. Isso é uma das coisas que eu utilizo muito no meu consultório. Vamos lá. Trabalhar por tratamento significa trabalhar com resultado, entregar resultado. Quanto mais rápido eu entrego o meu resultado, mais eu ganho, mais a minha hora clínica sobe. Quando eu vendo tratamento, quanto mais rápido, melhor para mim. Mas que fique extremamente bem claro para você, para ti que está me assistindo agora. Eu não engano o paciente, tá? O que eu faço é focar na venda de resultados, não na venda de sessão, certo? Bom, aceleração dos tratamentos. Eu falo com os meus pacientes praticamente uma vez na semana via WhatsApp, por exemplo. Mesmo aqueles pacientes que já tiveram alta lá no início, quando eu comecei na fisioterapia pélvica. Eu falo com esses pacientes até hoje. Por quê? Isso vai fazer com que eu sempre seja lembrado. Pensou em fisioterapia pélvica, pensou em gestantes, pensou em incontinência, as pessoas vão lembrar de mim. Por quê? Porque eu estou sempre em contato com essas pacientes, sempre mandando exercícios, sempre mandando evolução, mesmo que ela já tenha tido alta da fisioterapia pélvica. Por quê? O meu acompanhamento com os meus pacientes é perpétuo. Bom, calculando a margem do tratamento, né? Calculando certo, o ganho é certo. Se tu tá aí pensando, meu Deus, como é que eu vou entregar um tratamento? Como é que eu vou saber, né, se eu vou entregar o resultado? Quando a gente calcula certo, o nosso ganho é certo. Então, não precisa se preocupar. Nossa, será que eu vou entregar? Será que eu não vou entregar? A gente precisa saber calcular da forma adequada, tá?
Atenção, duas coisas que tu precisa entender para construir rapidamente um consultório de fisioterapia pélvica de alto ticket. Presta atenção. 1. Construir um fluxo de pacientes qualificados que faça com que o valor que esses pacientes deixem no seu negócio seja alto, tá? E o 2, é a forma mais rápida e fácil que eu já vi fazer isso, foi dessa forma que eu mostrei aqui para vocês, tá? Tudo que eu vim falando até aqui sobre a metodologia. As redes sociais, elas não conseguem um resultado nem próximo disso. Por quê? Para a grande maioria das físios, vai tomar muito tempo, energia, dinheiro para um resultado baixo ou um resultado nulo, como aconteceu comigo e pode já ter acontecido com boa parte de vocês. Ter se empenhado, ter feito as dancinhas, ter feito reels diários, ter feito stories e babá no Instagram e não tiveram os resultados que almejam. Bom, aqui eu tenho um exemplo de uma das mentoradas que vendeu um tratamento para uma pessoa de 5.189. Imagina quantos pacientes tu pode ter neste formato. Tudo isso, todo esse valor com apenas uma paciente. Bom, eu decidi fazer essa aula porque eu sei que essa metodologia pode ajudar qualquer pessoa, mas qualquer pessoa que execute esses passos. Toda físio precisa ter o seu valor. A fisioterapia pélvica é uma área completamente diferenciada na área da fisioterapia. Só que assim, nós não podemos deixar que a nossa área, a fisioterapia pélvica, fique igual uma traumato-ortopedia, que fica a galera lá dando choquinho e tudo mais e acha que está resolvendo. A gente não pode queimar a nossa área de atuação. A gente precisa valorizar nossa área com unhas e dentes. Só assim, cada vez mais a fisioterapia pélvica será valorizada. Bom, para isso, nós precisamos saber o caminho correto. Pensando na mentoria, tá? Eu decidi fazer essa aula porque eu sei que essa metodologia pode ajudar qualquer pessoa que execute, pensando, como eu falei, no valor, né, da fisioterapia pélvica que a gente tem que levar cada vez mais. Nós precisamos saber o caminho correto para elevar a fisioterapia, elevar o nosso consultório. A forma mais eficiente que eu tenho de ajudar mais pessoas é através da mentoria. Infelizmente, eu sei que não é para todo mundo, porque as pessoas precisam ter a visão correta e precisam ter comprometimento. Por quê? Assim como eu busco resultado no meu consultório, eu tenho a mentoria exatamente para isso, para gerar resultados para todas as pessoas que entram na mentoria. Então, para que isso aconteça, eu tenho que ter ao meu lado pessoas comprometidas a crescerem e evoluírem na fisioterapia pélvica. Bom, a mentoria é para quem entendeu claramente quais são os seus problemas e quais problemas precisa resolver. É a captação de pacientes, é começar a vender tratamento e também para quem quer um acompanhamento personalizado. Um acompanhamento personalizado de quem trabalha diariamente com isso, que é o meu caso. É algo muito próximo e completo, porque a gente tem um contato muito próximo, todas as tuas dúvidas sendo resolvidas, eu sempre falando, o que aconteceu na minha semana e quais os pontos que a gente precisa tirar disso até para que tu consiga aplicar no teu consultório, e isso faz com que economize muito tempo e dinheiro. Tempo, porque tudo que eu fui construindo ao longo desse tempo, vocês recebem tudo certinho e bonitinho, e economizando dinheiro, porque o nosso erro faz com que a gente acabe perdendo dinheiro, né? Bom, agora, quanto custa ficar fazendo as mesmas coisas que você faz hoje? Por exemplo, aqui.
uma das mentoradas que faturou 15.700, sendo que ela, antes de entrar na mentoria, faturava R$ 3.000. Então, ela ter entrado na mentoria, ela ganhou 12.700 a mais. Agora, quanto que custaria para ela não ter entrado na mentoria? Teria custado 12.700 em um mês, se ela não receberia isso, né? Imagina quanto ela perderia no segundo mês, no terceiro mês, um ano sem ter essa metodologia. Aqui outro exemplo da Sol, ela antes de entrar na mentoria, ela faturava entre 10 e 16 mil, por exemplo, e com menos de um mês na mentoria, ela conseguiu faturar R$ 20.000. Aqui tem mais alguns exemplos de resultados com menos de 30 dias. Aqui está um pouquinho misturado a venda de tratamentos por paciente e também o faturamento do mês. Faturamento do mês, 19.896, 20.500. Venda de tratamento de 6.415, venda de tratamento de 2.700. Mais uma venda de tratamento de 5.700 com dinheirinho ali, papelzinho, notinha sobre notinha. Agora, tem dois motivos principais da mentoria estar dando tanto resultado. O que é entregue lá dentro e as pessoas que entram, que tomaram a decisão de ter controle sobre os resultados da sua vida, controle sobre sua vida profissional, né? A mentoria, para entrar, precisa de duas coisas fundamentais: fazer um esforço e ser comprometida. Só aceitamos pessoas capazes de gerar resultado dentro da mentoria, como eu já falei com vocês. É para quem quer atingir os resultados de forma mais rápida, gastando menos energia e errando menos, sem ficar perdendo tempo, né? O caminho dentro da mentoria é o seguinte: inicialmente vocês vão ter acesso à metodologia gravada na Hotmart. Eu vou abrir aqui para vocês verem como é que é. Vocês estão conseguindo ver? Bom, aqui, ó, nós temos 8 módulos, tá? Na mentoria. No módulo 1, o caminho da mentoria é esse. Inicialmente, a gente pede para que vocês assistam os 2 primeiros módulos. Aula 1, materiais para atrair pacientes de alto ticket. Aqui vocês vão ter o modelo do folder que eu utilizo, que vocês simplesmente vão precisar abrir o folder, editar com a cor que vocês querem, com a foto de vocês, onde encontrar os pacientes de alto ticket, palestras para locais com potencial. Como vocês sabem qual local tem potencial, e a palestra que eu utilizo está aqui. Só copiar e utilizar. Parcerias com médicos de alto ticket, como entrar em contato com os médicos, os scripts, tudo bonitinho, certinhos aqui. Como agir frente aos médicos, como ter uma conversa com os médicos, como é que faz a negociação, comportamentos e sentimentos que te travam, como partir para a ação com os médicos, parcerias que trazem uma chuva de pacientes de alto ticket, procedimentos hospitalares e doulagem e como eles vão te ajudar a atrair mais pacientes, fechar o cerco para ser sempre lembrada como referência na tua região, atraindo empresas parceiras, experiência inesquecível para o teu paciente, recepção do paciente no WhatsApp, como tu deve fazer, todos os scripts bonitinho, posicionamento já no WhatsApp, confirmação da primeira consulta. Além disso, vocês têm que olhar o módulo 2, tá? A gente está falando aqui sobre as etapas que vocês precisam seguir na mentoria. Preço na primeira sessão, recepção do paciente na primeira consulta, como que tu precisa fazer isso, como montar e precificar o tratamento, dados na precificação na ficha de avaliação,
Não tire sua paz com a venda de tratamento. O que que tu precisa fazer para ter tranquilidade na entrega? Como precificar doenças crônicas, modelos de ficha de avaliação. Aqui tem todos os modelos que eu utilizo: dor na relação, ficha de homens, disfunção urinária, mulheres, as queixas gerais, gestantes, prolapsos, ficha de disfunções, modelos de contrato, como transformar o visual em vendas automáticas. Seja um bom negociador, mas seja ótimo tecnicamente. A diferença entre tratamento e sessão e como não perder vendas do tratamento. Bom, então, vocês têm que fazer o acesso à metodologia gravada dos 2 módulos iniciais. Depois disso, nós fazemos uma reunião inicial de diagnóstico e montagem do plano de ação personalizada para ti, para o teu negócio. Nós vamos fazer análise de dúvidas sobre o processo de vendas e negociação, tanto com o médico como com o paciente. Todas as tuas dúvidas tu consegue tirar com a nossa ajuda nessa reunião personalizada. Eu, tu e a minha equipe. Análise de dúvidas sobre a construção de valor e avaliação. Além disso, tem o acompanhamento individual. Prestem atenção no que eu vou falar. A gente tem uma pessoa na nossa equipe, ela faz o acompanhamento individual da tua evolução, onde constantemente ela vai te acompanhar para entender o teu desenvolvimento, cobrar que se tu está ou não fazendo as coisas, por que tu não está fazendo, o que está faltando para te fazer, está faltando algum conhecimento que a gente pode te fornecer. Essa pessoa vai ficar vendo e ajudando como está as suas dificuldades e como resolver. Por que eu acho extremamente importante isso? Porque durante o processo pode bater o desânimo, pode faltar clareza, pode faltar execução, tu pode ter dificuldades, medos. Então, isso é extremamente importante. Nós temos também o guia do fisioterapeuta pélvico Delta Tite. Lá, tu tem metas que tu tem que cumprir durante o mês. Por exemplo, fazer visita para tantos médicos, escrever ali quanto está o teu faturamento, quantos pacientes tu atendeu, quantos pacientes fechou o tratamento, quantos pacientes não fechou. Tudo isso é importante para a gente ver o que precisa ir ajustando na tua atuação, tá? Além disso, nós temos 2 encontros mensais por 6 meses, que é com todas as mentoradas, mas com a minha equipe. Neste momento, a gente conversa sobre cada etapa. Assim, tu traz todas as tuas dúvidas para essa reunião e eu vou te explicando o que tu precisa fazer, como tu precisa fazer, vamos organizando. Além disso, nós conversamos sobre casos clínicos, afinal, não tem como juntar várias fisioterapeutas pélvicas e não discutir casos clínicos. Isso é extremamente rico, esse nosso encontro, porque além de tu aprender e tirar as tuas dúvidas, tu consegue aprender com a dúvida daquela pessoa que está mais para frente do que tu no processo. Tu não precisa ficar todo momento da aula, tu pode entrar, tirar a tua dúvida e sair. Mas eu sempre digo que é ótimo tu ficar ali assistindo a dúvida do teu colega, que daqui 1, 2 meses essa dúvida pode ser tua e é sempre melhor a gente aprender com o erro dos outros, né? Então, isso é um ponto muito importante. Bom, nós temos um grupo secreto de network no WhatsApp. Ali a gente tem toda a parte de motivação e, além disso, a gente vai tirando as dúvidas de vocês quase que em tempo real. Eu digo que a gente é muito ansiosa a equipe, então a gente tenta resolver os problemas o mais rápido possível, mas a gente tem um tempinho, né, de 24 horas para responder essas dúvidas. Ah, fui no médico e aconteceu isso e isso. Ah, a gente vai lá e responde, pega e faz isso, isso e isso. Chegou um paciente com tal coisa e eu tô com dúvida no tratamento. Faz isso, isso, isso e isso.
Então, assim, a gente tem um contato, eu já falei e vou repetir, próximo, direto, que a gente vai entendendo cada dúvida e vamos te ajudando com cada dúvida. É literalmente a gente te pega na mão e te leva no caminho da evolução do teu consultório. E também como profissional, a parte técnica também. Os bônus, materiais de apoio, tudo o que eu utilizo, tudo que eu utilizo para que os resultados dos meus pacientes sejam mais rápidos, todos os scripts que eu utilizo, os materiais de apoio, por exemplo, a Bíblia da Sexualidade, materiais de cuidados e higiene íntima, como é que tu vai evoluir? Primeira etapa do tratamento, segunda etapa, tenho todos os videozinhos gravados que tu pode mandar para o teu paciente, tem os textinhos explicando cada exercício, tudo que eu utilizo vocês vão ter acesso. PDFs e e-books, por exemplo, de gestantes, para que ela saiba cada etapa da gestação, e-books focados nos pais, o que eles precisam, pais no caso acompanhantes, né? O que os acompanhantes precisam fazer no dia do parto. E scripts de mensagens e áudios gravados. Chegou o paciente no teu WhatsApp, o que tu precisa mandar para ele? Qual a mensagem que tu precisa mandar? Tudo isso vocês recebem tudo certinho, é só pegar e botar o teu logo, botar as tuas cores nos materiais, relatórios para os médicos e secretárias. Para que a gente consiga manter essa proximidade com o médico, não basta tu ir lá fazer a visita, não, isso não é suficiente. Tu precisa mandar, por exemplo, o relatório do paciente que ele te mandou quando o paciente chegou, no meio do tratamento, dizer como é que o paciente está, quando tu dá alta para o tratamento também. Esses materiais de apoio que eu falei para vocês, eles são extremamente importantes, por quê? Quando a gente trabalha por tratamento, quanto mais rápido a gente entrega o resultado, melhor. Todos os materiais que fazem com que eu consiga dar alta antes para os meus pacientes, vocês vão receber. Chegou um paciente no teu consultório, tu não conseguiu vender o tratamento. Eu tenho um e-book que tu manda para esse paciente e começa a puxar o assunto. O que faltou, o que ele precisa para fechar o tratamento. Todas as estratégias que eu utilizo, vocês vão receber, todas. Os bônus. Olha, esse bônus é extremamente especial. Por quê? Vocês vão receber 2 cursos da parte técnica com o meu professor, que é da parte de avaliação, como que vocês fazem a avaliação do paciente, e mais do que isso, o segundo curso é sobre a parte técnica, quais as etapas do tratamento e o que tu precisa fazer em cada etapa. Materiais de como fazer o acompanhamento fora do consultório, para que tu consiga dar o resultado de forma mais rápida. E eu estou gravando um curso de gestantes. É um curso extremamente completo, com cada etapa da gestação e tudo que ela precisa. Sabe o que eu falei sobre agregar valor no nosso serviço? Isso é um material riquíssimo para que tu agregue valor. Tu vai receber esse material prontinho, gravadinho, e quando tu vai vender uma preparação para o parto, por exemplo, além de toda a tua preparação, tu vai ter esse curso para dar para esse paciente. Então, tu vai conseguir aumentar o teu valor por conta deste curso que tu vai ter prontinho para dar para tua gestante. Dar não, né? Vender. Bom, suporte extra de assuntos específicos com profissionais especialistas, por exemplo, na parte de planejamento, negociação, gatilhos mentais e mentalidade. É um suporte extra, tá? Além disso, que já está disponível na plataforma da Hotmart, imagem pessoal e posicionamento high ticket. Isso é, como que tu precisa te vestir, como que tu precisa se posicionar. Lá no início da minha carreira, na fisioterapia pélvica, eu precisava saber me vestir, saber me posicionar, me vender melhor. Fazer com que a minha primeira imagem já fosse diferenciada, tanto para os médicos quanto para os pacientes. Então, eu peguei a profissional
que me auxiliou nisso, me explicou como eu precisava me vestir, como é que eu montava meus looks da semana, e ela montou uma aula bem robusta, explicando todas essas etapas que vocês precisam saber e entender para melhorar a tua imagem profissional. Bom, além disso, deixa eu antes de tudo vir aqui. Ah, bom. Só que para que vocês entendam, tá? Como é que foi a minha evolução de ganhos, na verdade, na fisioterapia pélvica, foi o seguinte: no meu primeiro mês, eu faturei R$ 600, como eu falei para vocês. No meu segundo mês, eu faturei R$ 16.000. No meu terceiro mês, eu faturei R$ 25.000. E no meu quarto mês, eu faturei R$ 36.500. Tudo que eu passei aqui para vocês, todo esse material, tudo essa metodologia me auxiliou a atingir esses resultados tão expressivos em apenas 4 meses atuando na fisioterapia pélvica. Bom, o objetivo é que você fature acima de 15 a 20 mil reais por mês. Eu sei por mim mesma e por outras pessoas que, assim, ó, 15 mil reais é uma meta muito conservadora. Pessoas em cidades pequenas conseguiram. Imagina só o quanto vale algo que te faz faturar de 15 a 20 mil reais por mês, sem contar que você fará isso por muitos anos. Tudo que tu vai aprender nessa metodologia, tu vai poder utilizar para o resto da tua vida com pequenas alterações, né? Se for contar somente o que já investimos em cursos, por exemplo, tudo que tem dentro da mentoria, ali da plataforma que eu mostrei, pensando, curso de vendas, curso da parte técnica, posicionamento da imagem, pensando em todas esses materiais que vocês recebem, pelo menos a gente gastou mais de 40 mil reais com esses materiais e com esses cursos que eu ou a minha equipe fomos fazendo ao longo do tempo, tá? Bom, aqui eu tenho um exemplo para dizer para vocês que a conta fecha no final para quem coloca em prática. 58% das pessoas que entram para a mentoria pagam toda a mentoria antes do primeiro mês. Pessoas que entraram, por exemplo, parcelando a mentoria e mesmo assim decidiram pagar antes. Por quê? Porque tiveram os resultados com menos de um mês de mentoria. Que é o caso dessa mentorada aqui, que pagou a última parte, né, dentro do primeiro mês de mentoria, pagou 1.500. Bom dia, meu amor, é com muita felicidade que quitei o teu curso. Estou muito feliz com os resultados alcançados. E só tenho a agradecer tudo que tu e a tua equipe têm feito por mim. Vocês são sensacionais. E já me contou que ontem fechei mais um plano de tratamento. É bom que você saiba que a pessoa pagou a mentoria no primeiro mês com os seus ganhos, sobrou grana para que ela pudesse usufruir. E aqui eu tenho o exemplo de outra mentorada que me mandou gastando os 20 milzinho que ela tinha faturado. E eu quero te perguntar, o que tu estaria fazendo se estivesse faturando hoje 20 mil reais? Me contem aqui no chat. Bom, aqui eu vou mostrar um vídeo de uma das minhas mentoradas. É um vídeo extremamente emocionante para mim. Eu fico muito feliz de poder ver esses resultados. Eu vou mostrar aqui para vocês. Saí de casa, porque eu não tinha nem força para sair de casa. Trabalhava o dia inteiro exausto, chegava em casa, só queria ficar trancada dentro de um quarto.
descansando e ao mesmo tempo pensando, meu Deus do céu, tô trabalhando tanto e não tô vendo, não tô vendo dinheiro entrar aqui, não tô vendo dinheiro. Foi quando na pandemia foi que eu consegui parar, olhar pra trás e dizer assim, não dá pra ficar desse jeito. E se eu investir, fazer esse investimento, que não é um investimento baixo, mas eu não consegui aplicar, as pessoas não pagarem, não fazerem, e aí, como é que vai ser? Então era a coisa que mais me travava, assim, tanto que eu demorei, acho que quase uma semana para responder o formulário. Acho que era muita insegurança. Era aquela coisa de, assim, eu sei que eu entrego o resultado, mas e se eu não entregar o resultado? Mas e se eu fizer dessa forma eu não entregar? Mas e se eu fizer isso e aí no próximo mês tiver ninguém, e aí eu vou ficar atendendo, porque eu não entreguei o resultado e eu não sei. Gente, segurança nunca vai ter. Você nunca vai ter segurança para fazer nada. Depois da aula, assisti a aula, abri o formulário, olhei, fechei, fiquei. Eu digo, mas será que dá para eu aplicar aqui? Será que dá? Aí eu conversei com a Dani, que já tinha entrado, e aí ela entrou, ela disse, amiga, a Isa me deu aqui o norte. E realmente eu acho que dá. E a Dani disse: não, ó, é isso, eu acho que tu vai conseguir, é desse jeito. Aí quando a Dani falou, aí eu disse: não, então tá. Aí a Dani disse: ah, eu fiquei com as dúvidas, falei com a Isa me tirou tudo, já me passou aqui algumas coisas mais ou menos de como acelerar os tratamentos, e é muito legal, muito interessante, não sei o quê. O de acelerar o tratamento foi uma das principais coisas também, assim, para dizer, tá, toma tua decisão aqui, pega essa questão de acelerar o tratamento. Porque já que você vai vender tratamento, você tem que fazer de tudo para entregar, né? Então era basicamente isso. O medo principal é de você não entregar, você calcular, sei lá, calculei que são 20 sessões. Chegou 20, eu não entreguei, agora 10 eu vou trabalhar de graça. E aí, então acho que essa é a principal objeção mesmo, porque é esse o medo. A questão de trabalhar por sessão te dá uma falsa segurança. Por que uma falsa segurança? Justamente porque na sua cabeça o que fica é assim: pelo menos toda semana entra dinheiro. Pelo menos todo dia eu recebo alguma coisa. Pelo menos todo dia eu recebo um pouco. Se eu não entregar o tratamento nas 20, mas essas outras 10, todos os dias eu vou receber por essas outras 10. E você acha que você está fazendo uma coisona ali, não, porque eu estou recebendo todo dia, mas no fim não compensa. Não compensa o teu desgaste, não compensa o trabalho que tu tem, porque querendo ou não, a pessoa que já pagou 20 sessões ali também, ela já não está feliz porque ela pagou 20 sessões e ela ainda não teve o resultado dela, que ela tá vendo o dinheiro dela sair toda semana, e ela sem estar tendo resultado. Eu tava numa média de uns 4, 5 mil por mês. Pri, quanto que tu tá vendendo plano de tratamento de dor? Eu disse, amiga, de dor, o mínimo é 2.200. De dor, 2.200. Eu disse, ó, essa semana eu fechei um plano de tratamento de dor, não sei o quê. Então, o que eu tinha fechado em uma semana tinha sido tipo 8 mil e poucos reais. Em uma semana. Uhum. Acho que no mês passado, assim, em uma semana, 8 mil reais. Então, é o que eu tô dizendo, com certeza, já 15, mais de 12 mil, com certeza. Trabalhando a mesma quantidade, assim, triplicando o faturamento. Estou botando, basicamente, na verdade, está no mínimo de 4 mil. Hoje em dia, eu acho que foi uma coisa que me ajudou muito e que me ajuda. Eu não tenho muita objeção das pessoas querem pagar o tratamento, que era uma coisa que eu achei que eu teria muito, por saber que era um valor mais elevado. Então, não, as pessoas não vão pagar um tratamento, tirar, assim. E é uma coisa que eu praticamente não tenho objeção das pessoas. É aquela coisa, mesmo as pessoas que fazem com outra pessoa, por convênio, com autor de convênio principalmente, sempre chega. Ah, eu queria fazer contigo. Então, acho que isso foi uma coisa que me ajudou muito. Também visitei, na minha cidade, eu visitei pouquíssimos médicos. Mas mesmo visitando pouquíssimos médicos, todos os dias eu recebo indicação de médico, porque entre eles é o nome que vem na cabeça deles. Então, O que te deu mais segurança para tu conseguir ter os teus primeiros resultados? eu tinha muita dúvida sobre o fechamento, como o cálculo, né? Como fazia. Tanto que foi. Eu entrei na mentoria, tinha uma consulta, falei com a Isabela, não tinha tido nem a primeira reunião ainda. Eu falei com a Isabela, Isabela, e agora aqui, o que, é que eu faço? Aí ela, não, ó, rapidinho aqui, pega aí, pega um papel e uma caneta, anota que tu vai calcular assim, assim, assim. Eu acho que a forma de calcular realmente o tratamento foi assim
a coisa primordial de abrir, realmente você conseguir olhar, avaliar o paciente, olhar, pegar e botar aqui, destrinchar ali para calcular o tratamento e ver como é que tu ia fazer, o valor que ia ficar. Quando você paga de uma vez, você pagou, pronto, tchau. Mas toda vez tu tem que ir, aí tu pensa, ainda tem o detalhe que vai essa semana meu filho adoeceu. Eu tive que comprar remédio, eu não vou para eu vou para fisioterapia ou eu vou comprar o remédio do meu filho? Eu vou comprar o remédio do meu filho.